Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é resenha de pincéis. Dos pincéis da Bruna Tavares, né, da linha Pausa para Feministas, para a Maria Margarida. Então eu vou começar pedindo, primeiramente, gente, que vocês cliquem em gostei aqui embaixo pra mim, me dá um joinha, que assim você me ajuda na divulgação do vídeo, tá? E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, que quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão, né, gente? Tá bom? Então dá uma forcinha aí, se inscreva, clique em gostei e vamos começar o vídeo. Bom, o kit de pincéis da Bruna Tavares vem nessa case aqui de plástico, onde tem a logo dela aqui, né, Pausa para Feministas. Aqui do outro lado tá escrito Maria Margarida, não sei se vai dar pra vocês verem aí, porque é transparente, né? Mas ele vem aqui, é uma bolsinha bem bacana até pra você carregar, principalmente em viagem. Coloca os pincéis aqui dentro, põe dentro da bolsa e tá dentro da mala e tá bem transportado. Gostei bastante, tá? E os pincéis estão aqui, ó, coloquei nessa latinha pra deixar aqui em cima da minha bancada e vou falar sobre os pincéis pra vocês agora. Ele vem com 5 pincéis de face, que são esses 5 aqui. 6 se for contar com esse outro aqui, tá? Acho que eu vou contar 6 aqui. 6 pincéis de face. E 7 pincéis de olhos. Vou começar falando pra vocês dos pincéis de rosto, tá? De face. O primeiro pincelzinho é esse pincel aqui, que é o PPF 14. Ele é um pincel de pó, com as cerdas pretas. Ele é bem macio, gordão pra aplicar pó, então ele é bem grandão, tá? Gostei bastante do pincel. Primeiro, quero destacar pra vocês o cabo deles, que é mais curtinho. Então, pra mim que sou míope, gente, isso aqui é uma beleza, porque eu consigo chegar mais pertinho do espelho sem bater o cabo no espelho. O que acontece com alguns pincéis que tem o cabo maior, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença, né? E quando eu preciso chegar muito pertinho do espelho, eu acabo tacando o cabo no espelho. E com esse aqui não acontece, tá? Aprovadíssimo, gostei bastante do pincel. Único, porém, é que ele tem soltado um pouco de cerdas, gente. Ele soltou um pouco de cerdas na lavagem, na primeira lavagem que eu fiz. Em seguida, comecei a colocar eles para uso e ele ainda continua soltando um pouquinho de cerdas. Então, isso me incomoda um pouquinho, tá? Vale, acho que a pena destacar pra vocês, porque pincel que fica soltando cerda não é muito legal, né, gente? Tá? O meu, ele tá soltando um pouco de cerdas ainda. Eu não sei se depois de uma segunda lavagem, talvez isso pare, tá? Mas depois da primeira lavagem, na primeira lavagem ele soltou um pouco de cerda e ainda continua soltando um pouquinho de pelo, tá? Próximo pincelzinho é o PPF 10, que é um kabuki de topo reto para aplicação de bases, ó. Como vocês podem ver, muito sujinho de base. E, gente, o pincelzinho é muito bom. Esse aqui, ele não soltou cerdas, tá? Não soltou cerdas. E ele tem um tamanho bem bacana para aplicar a base. Dá uma aplicação muito bonita, faz o polimento. Ele é muito parecido com o F80 da Sigma. Eu não tenho mais o F80, porque o meu F80 tá todo destruído, gente. Mas ele é no mesmo estilão. Excelente, não tem o que falar, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. O próximo pincel é o PPF 11, que é o pincelzinho chanfrado, tá? De cerdas brancas. Ele tem as cerdinhas... Olha aqui, ó, gente, que eu tô falando. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, ele é um pincelzinho chanfradinho pra aplicar blush, pra fazer contorno. Ele é muito macio mesmo, tá? Tem bastante cerdas. Esfuma bem. Tirando esse detalhe, gente, das cerdas que às vezes ficam saindo, eu gosto bastante do pincel também. É um tipo de pincel que eu gosto de ter na minha coleção. Tenho vários nesse modelinho aqui, porque realmente facilita a vida, né? De aplicar blush, de fazer contorno também, tá? Próximo pincel é o PPF 21, que é esse aqui. Ele é um duo fiber, ó. Mas é um duo fiber menorzinho, tá vendo? Esse tipo de pincel, eu confesso que eu não uso muito, tá? Duo fiber, tanto o menorzinho quanto o maior, enfim, é um tipo de pincel que eu não costumo usar muito. Mas esse menorzinho aqui, ele é bacana, porque você consegue aplicar iluminador com ele, você consegue aplicar blush.
E esse tipo de pincel aqui, algumas pessoas usam para aplicação de base e eu não gosto de aplicar a base com pincel Dual Fiber. A função deles, pra mim, tá? Quando eu uso para aplicar principalmente blushes que são muito pigmentados. Eu gosto de aplicar com esse tipo de pincel aqui, porque eu acho que dá uma aplicação mais leve e você corre menos risco de ficar com aquela chinelada na cara, né, gente? Porque ele aplica menos produto, tá? Mas como vocês podem ver, o meu tá limpinho, porque eu ainda não usei ele, porque realmente não é um tipo de pincel que eu uso muito, tá? Mas é um pincelzinho bacana. Próximo pincel é o PPF 12, que é este aqui, ó. Ele é um pincelzinho com formatinho cônico. E esse pincel aqui é muito bacana pra você aplicar corretivo aqui embaixo, ó. Tá? Fazer aquele cantinho quando você quer deixar mais retinho aqui, ó. Ele vai bem certinho aqui. Você alcança os cantinhos também do rosto, né? Cantinho do nariz, enfim, cantinho da boca. É um tipo de pincel que eu gosto bastante também. O meu eu não usei ainda, mas é um pincel que eu gosto bastante, tá? É que eu tenho outros aqui usando agora, mas eu gosto bastante desse tipo de pincel aqui. Principalmente para essa função de aplicar corretivo aqui abaixo dos olhos. O próximo pincel é o PPF 18, que é este pincelzinho aqui. Gente, de todo o kit, esse aqui é o que eu mais queria. Porque ele é um pincelzinho gordinho, pequenininho. Ele parece um pincel de pó, mas ele é menorzinho, ó. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? E pra que eu gosto desse pincel aqui, gente? Pra fazer contorno. Eu amei esse pincel pra fazer contorno. Foi o que eu usei pra fazer meu contorno hoje. Mas esse aqui, igualmente ao pincel de pó, também tem soltado algumas cerdas ainda. Mesmo depois da lavagem, tá? Ainda às vezes eu fico com os pelinhos pretos no rosto, tem que estar tirando, né? Isso não é legal. Mas enfim, fora isso, é um pincel que eu queria muito. Eu não tenho nenhum nesse formatinho aqui e eu queria demais. E é um pincel que é super útil. Além de aplicar o contorno aqui, você pode aplicar iluminador também, porque ele é pequenininho, ele pega bem certinho aqui em cima também, tá? Mas esse aqui eu tenho usado bastante. Agora vamos começar com os pincéis de olhos. Esse aqui é o PPF 13 e ele é um pincelzinho de esfumar, ó. Tá? Foi o que eu usei pra fazer essa maquiagem hoje, então pra esfumar aqui o côncavo, tá? E ele é muito macio, tem um tamanho legal, ó, ele não é muito grande. Então, acho que mesmo quem tem o olho menorzinho vai conseguir usar esse pincel aqui, porque ele não é tão grandão, tá? Por exemplo, como o da Vult, ó, a diferença. O da Vult é bem maior, tá vendo? Tá? Então, e é aquele pincelzão pra você fazer o esfumadão da transição mesmo, um esfumado mais difuso. Funciona super bem, eu gostei bastante desse pincel aqui. Eu amo pincel de esfumar, gente. Se você me perguntar qual que é o pincel favorito, são os pincéis de esfumar. Amo pincel de esfumar. O próximo pincel é o PPF 20, que é este daqui, que ele também é um pincelzinho de esfumar, porém ele é mais chatinho, ó, tá vendo? Esse aqui ele é mais gordinho, ó. Esse aqui ele é mais chatinho. E eu gostei bastante também, ele parece aquele... Acho que era F35 da Sigma, não lembro agora a numeração. Mas ele tem um formato bem bacana. E eu gosto de fazer aqui o cantinho, ó. Foi o que eu usei pra fazer hoje aqui, ó. Fiz o cantinho aqui e já dei uma esfumadinha mais no côncavo aqui. Mas é aquela esfumadinha mais precisa. Porque como ele é mais chatinho aqui, você não faz um esfumado tão diluído. Você faz um esfumadinho mais preciso, tá? Então gosto bastante desse pincel. Quando você quer marcar bem o côncavo também, é um pincelzinho que serve bem legal. E é um pincelzinho super, super bacana, tá? Gostei bastante. Os pincéis de olhos, gente, não soltaram pelos, tá? Vou destacar isso também. Diferente dos de rosto, principalmente esses aqui, das cerdinhas pretas, que soltaram bastante pelinho. Os de olhos, nenhum deles soltou pelo, tá? O próximo pincel é o PPF 16, que é um pincelzinho para aplicação de sombra. Ele é assim, ó, pequenininho e chatinho, tá vendo? E esse pincel aqui, ele é muito parecido com o pincel, acho que é 239 da MAC, que é um pincel, gente, que eu queria muito, mas eu acho os pincéis da MAC muito caros, né? Então não dá pra estar comprando. E o 239 é um pincel, assim, que é meu sonho de consumo, porque ele tem um tamanho muito bacana pra preencher a pálpebra. Ele é pequenininho o suficiente que você consegue fazer um esfumadinho aqui embaixo, consegue marcar o côncavo. A Julia Petit sempre usa esse pincelzinho aqui pra marcar o côncavo dela. E gosto bastante, gente. Achei fantástico esse pincel aqui.
Gostei demais, tá? Eu usei ele pra fazer a minha pálpebra aqui também. Tanto que ele tá sujinho com essa sombra aqui do meio, tá vendo? Vermelhinha. Gostei bastante desse pincel aqui. Esse aqui é o PPF 15. E esse pincel aqui é um pincel que ele foi modificado do primeiro lote de pincéis que ela lançou. Da primeira leva de pincéis que ela lançou. Esse pincel aqui, anteriormente, ele era mais curtinho do que tá aqui, mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Tá, o anterior era mais ou menos nesse estilo aqui, que ele é mais curtinho, pra fazer aquele esfumadinho aqui embaixo dos olhos, tá? Só que ela disse que deu um probleminha, não tava conseguindo fazer, por isso que demorou tanto eles reporem os pincéis. Lembra que ficou um tempo bem longo sem reposição dos pincéis dela? Foi justamente por causa desse pincel, porque eles não estavam conseguindo manter o padrão do corte, alguma coisa assim, então eles resolveram mudar. E fizeram esse daqui. A diferença desse aqui, então, por anterior, é que ele tem as cerdas um pouquinho mais longas, mas ele continua macio, né? Dá pra esfumar aqui embaixo, você pode usar pra aplicar sombra aqui em cima também, ó, tá vendo? Então ele ficou um pincelzinho até mais versátil do que o anterior, que além de esfumar aqui embaixo, você consegue aplicar sombra com ele. Ele é bem macio, gostei bastante também. O próximo pincel é o PPF 17, que é um pincelzinho lápis, o famoso Pencil Brush, né? Pincelzinho lápis pra fazer aquele esfumadinho básico aqui embaixo dos olhos, foi o que eu usei pra fazer esse esfumado aqui embaixo hoje. Ele pequenininho assim, você consegue fazer detalhes com ele também, consegue marcar o côncavo, quando você quer o côncavo bem marcadinho, fazer aquele cut crease, você consegue fazer com ele, porque ele é bem pontudinho, bem preciso mesmo. É um pincelzinho bem bacana também, né? Bem conhecido nos kits aí, e esse aqui é muito legal, gostei bastante. O próximo pincel é o pincelzinho chanfrado, o meu tá todo sujo de delineador. Então ele serve, né, gente, pra fazer delineado, pra preencher sobrancelha, enfim. Ele é delineado bem fininho, ó, tá vendo? Bem fininho. É um pincelzinho basicão, assim, também. Dá pra você fazer o delineadinho aqui, ó. Dá pra preencher sobrancelha. Também é bem essencial, assim, em qualquer kit, né? Um pincel super útil. Eu deixei por último o pincel PPF 19, que é este pincelzinho aqui, ó. Que é um pincelzinho de esfumar bem pequenininho, ó, tá vendo? Que ele serve pra fazer o esfumadinho mais preciso também, principalmente aqui no cantinho, ou no côncavo, aqui embaixo. É um pincelzinho também, gente, muito versátil. Ele é bem parecido com um que a Sigma tem também, que é nesse estilo aqui. Mas eu achei até esse aqui melhor que o da Sigma. O da Sigma eu acho ele muito molão. Eu não tô com ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas o da Sigma que eu tenho, eu acho ele muito mole. Esse aqui ele é um pouquinho mais firminho. Então eu acho que ele dá mais precisão na hora de esfumar. Gosto bastante, é um dos meus favoritos do kit também. Bom, no geral, o kit realmente é um kit muito bacana. É um kit bem completo. É interessante que esse kit aqui não tem aquele pincel língua de gato, que anteriormente era um pincel que se usava muito, mas hoje em dia já ele não é tão usável, né? Mas é um pincel que vem em todo o kit de pincéis, gente. É incrível, né? E é um pincel que a gente hoje em dia não usa tanto. Achei a escolha dos pincéis muito boas mesmo, acho que a Bruna acertou. A qualidade dos pincéis é excelente. Tá aprovado. O único detalhe que eu quero ver ainda é se essas cerdas dos pincéis pretos vão parar de cair. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo no comentário também se vocês têm esses pincéis aqui da Bruna. Me contem aqui embaixo se eles estão soltando cerdas também, tá bom? Que eu quero ver se de repente foi eu que tive azar, né? Peguei um lote que tá caindo pelinho. Mas enfim, me contem aqui embaixo, tá? Esses pincéis, eles são vendidos no site da Tauric. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo. E o valor dele é R$235. Então, se você for calcular por pincel, gente, cada pincel sai em média R$18, tá? Porque o kit vem com 13 pincéis a 235. Eles saem por R$18. E é uma média de preço que a gente vê de pincéis por aí, nacionais mesmo. E eu acho que vale sim, gente, muito a pena. E como eu falei, a diferencial deles também é o cabinho deles, que é mais curto, que eu acho que facilita, principalmente para quem precisa chegar mais pertinho do espelho. Eu acho que o cabo muito longo acaba atrapalhando um pouco. Esse daqui não tem perigo. E fora o design, gente, é muito bonitinho, muito bem acabado, tá? Então o kit sim tá super aprovado, tá? Recomendo sim, se você gostou, achou que
o preço tá dentro do que você pode pagar, pode investir sem medo, que os pincéis são sim muito bons, tá bom? Gostei bastante. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então mais uma vez, se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo, me dá um joinha, não te custa nada, mas pra mim é muito importante, e se inscreva aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! No, it's taking you home, 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 home. I love you so, 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 so.